Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. A casa está cheia, está bonita, né? Carinhas que nós nunca vimos por aqui estão aqui hoje também. Que bom, né? Sejam bem-vindos. Que a graça de Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e o amor do Espírito Santo esteja conosco aqui nessa noite, aqui no Paulo de Tarso, e que a espiritualidade amiga também nos envolva e esteja conosco aqui também, porque é sempre bom estarmos aqui reunidos. Antes da gente entrar definitivamente nos trabalhos, vou tomar um tempinho de vocês, mas vou dizer que domingo, dia 8, é o Dia Internacional das Mulheres, né? E nada mais justo do que a gente fazer uma pequena homenagem a elas. Vamos lembrar primeiramente de Maria, a Mãe Santíssima de Jesus. Eu penso, no meu entendimento, que não teve nenhuma mulher mais importante do que ela até hoje. Se alguém discorda, não tem problema, mas é a minha maneira de pensar. Como não lembrar de nossas mães, das nossas esposas, das nossas avós, das nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas, nossas cunhadas, nossas tias, nossas primas, nossas vizinhas, nossas amigas. Como não lembrar das professoras, as primeiras que nos ensinaram o beabá? Como não lembrar das parteiras? Antigamente não tinha, tá o doutor aí que sabe, não tinha essa disponibilidade de médicos, né, para fazer um parto. Eram as parteiras, né, que ajudavam a trazer filhos e filhas de Deus a essa terra. E eu quero hoje, nessa noite, fazer homenagem à minha avózinha, Hermínia Monte, uma italianinha desse tamanho. Por mais de 50 anos ela foi parteira. E depois que eu já era um rapaz formado, um dia ela me falou: meu filho, mais de 50 anos eu fui parteira, mas o mais difícil foi você. Você não queria vir ao mundo de jeito nenhum. Você me deu muito trabalho. Aí hoje eu quero agradecer ela, minha avó, Hermínia, e dizer que onde quer que ela esteja, no dia que eu também desencarnar, se eu estiver no mesmo nível de elevação dela, a gente poderá se encontrar lá no mundo dos espíritos. Tá bom? Feita essa homenagem, eu pediria que as mulheres ficassem de pé e os homens permaneçam sentados. E nós vamos saudar essas companheiras maravilhosas que Deus colocou na companhia dos homens com uma salva de palmas. Valeu, gente. Muito obrigado. Parabéns a todas as mulheres. Que Deus as abençoe sempre e continuam sendo essas mães amorosas, dedicadas, que a maternidade possa aflorar no coração das que ainda não são mães também, né? E as que são, que continuem melhorando também a cada dia. Como vocês viram no convite lá, a palestra hoje é sobre o filho pródigo, né? E o que é pródigo? Será o que é isso? Vamos desvendar esse mistério? A nossa amada língua portuguesa é uma língua latina. Ela vem do latim. E no latim, o pródigo é perdularius, que significa esbanjador, gastador, aquele que não tem educação financeira, que tudo que ele pega, ele destrói, acaba. Aí tem a história daquele menino que ouvia os mais velhos falar: aquilo ali foi como farofa no ventilador. Aí um belo dia ele estava em casa sozinho, foi lá, pegou um pacote de farinha da mãe dele, colocou em cima da mesa, ligou o ventilador na rotação mais alta que tinha. Imagine o que aconteceu. Esparramou tudo, né? E assim, então, é esse filho pródigo. Nós vamos estar vendo as peripécias que ele aprontou para com o pai dele. Mas antes disso, nós vamos dizer também que ele, esse filho pródigo, ele estava presente ali com a família, com os empregados do pai, mas ele estava ausente em pensamento. Ele não estava realmente unido ali com aquele ambiente que ele vivia. E então, quando você não está unido, é diferente de você estar reunido. Tem um cântico que eu aprendi há mais de 50 anos, que eu acho muito legal, não sei se eles se cantam ele por aí, que ele dizia assim:
Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Entenderam o enigma? Só quando estamos unidos em Espírito é que o Espírito Santo realmente nos vem. Quando estamos pensando em Deus, quando estamos pensando em Jesus. E aí muitas vezes acontece que pessoas se unem para fazer o mal. O ano passado mesmo teve aí uma grande falação, até hoje na fala, de um grupo de senhores letrados, formados, inteligentes, que se uniram para roubar os velhinhos aposentados do INSS, né? Me incluo entre esses velhinhos aí também. Aí, mais um aqui. Se tiver mais algum aí, que se apresente, por favor. E aí a gente pergunta assim, se esses nobres senhores tivessem unidos para pedirem um salário melhor para esses aposentados que trabalharam a vida toda, né? Se tivesse pedido que quando alguém chega lá no INSS para pedir aposentadoria, que fosse mais agilizado, mais rápido, quando alguém precisa de uma assistência médica, né, que fosse mais rápido, quando alguém vai lá passar por um como é que chama lá, entrevistador, lá, perita do INSS, que também fosse, tem coitados de pessoas que ficam 1 ano esperando para ser atendido. Então, por que a gente, para o mal, a gente consegue se unir mais do que para o bem? Mas, aqueles também que cometem crimes da mais variada espécies, no Espiritismo, Kardec nos ensina o seguinte, nem todos aqueles, ou aliás, todos aqueles que cometem crimes, que cometem mais variado tipo de coisa que desagrada a Deus e ao ser humano, é uma coisa terrível, né? Mas ele diz assim, eles são mais ignorantes e mais frágeis e mais necessitados do que malvados e covardes e maldosos. E o que nós teríamos que fazer? Rezar por eles. Todos os dias. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos. Ah, que bom se aqui no Brasil tivesse pena de morte. Eu ia ver aquele cara na cadeira elétrica, tomar uma injeção letal. Que bom se tivesse prisão perpétua. Aquele cara ia apodrecer no fundo da cadeia. Ah, eu queria que esse cara morresse fosse os quintos dos infernos. E Jesus, o que ele nos ensinou? Não foi isso, certamente. Quando colocaram ele nessa posição, vocês já experimentaram ficar com os braços assim? Por meia hora? Nem 5 minutos, né? E ele ali nessa posição, cravejado as mãos, tendo que fazer força para sustentar o peso do corpo, e não conseguir, além da dor, o braço não aguenta, e o corpo vai para frente, o diafragma começou a se fechar, e Jesus, na ânsia da morte, olha para os céus e diz, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então, isso fica de lição para a gente, né? Perdoar sempre, orar sempre, e confiando que um dia a gente vai evoluir. Toda essa situação, as pessoas ainda estão com o pezinho lá no chão, não alcançaram ainda nem o primeiro degrauzinho da escala da evolução. Infelizmente, a humanidade é assim. Mas Deus, quando nos criou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E será que hoje a nossa semelhança realmente é a de Deus? É uma pergunta, né, para a gente estar questionando. Uma outra situação a gente, de repente, está em um centro, em uma igreja católica, evangélica, quem quer que seja. E a gente ouve alguém dizer assim, como Jesus falou, onde estiver 2 ou mais pessoas, eu estarei no meio deles. É quase isso, mas não é bem isso que Jesus falou. Esse texto está lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Jesus disse assim, onde estiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu também estarei entre elas. Então,
reunir simplesmente não significa que você está produzindo alguma coisa boa, não. Tem que estar reunido e unido em nome de Jesus, em nome de Deus. Daqui a pouco vamos ter uma Copa do Mundo aí, né? Aí vamos pegar aquela visão de um estádio ali cheio de gente, 50 mil pessoas. 2 países se defrontando ali. Estão reunidos, mas divididos. Eu quero que o time da Márcia pegue, ela quer que o meu também venha perder. Aí se o juiz dá o cartão vermelho para o jogador, aí todo mundo aplaude, gosta, que sabe que o outro vai perder, né? Então, há uma divisão. A gente quer ver o mal do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todos os meus, próximo como a ti mesmo. A gente não faz isso, a gente quer ver o mal do próximo. Agora a gente se une. Quando o juiz começa a errar para os dois lados, aí todo mundo aí toda a torcida já começa a xingar o juiz. Aí para defamar, para falar mal, a gente realmente se une, se junta para estar criticando, falando. É assim que nós somos, infelizmente. A humanidade ainda precisa evoluir muito. Mas Deus é compreensivo, Ele não tem pressa, Ele nos aguarda. A cada reencarnação é um instante de a gente estar aprendendo cada vez mais. E agora indo lá para o famoso Perdulares, ou filho pródigo, como nós falamos, vamos entrar na história dele. Tomar uma aguinha para molhar a palavra. Existe bebida melhor que a água? Não. Lembrando que nós fomos gerados numa bolsa d'água, né? Se ela se romper antes do tempo, já éramos, né? Então, esse filho pródigo, ele está no Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro evangelista de um grupo de 4. Primeiro é Mateus, que escreveu 28 capítulos. Marcos é o segundo, escreveu 16 capítulos. Lucas é o terceiro, escreveu 24 capítulos. E o último é João, que escreveu 21 capítulos. E esse Evangelho de Lucas, ele tem 2 capítulos, que é o 10º, que fala sobre o bom samaritano. E esse do filho pródigo, que é aquele que fala também sobre a caridade. Os dois destacam simplesmente a caridade. E aí vocês poderiam estar dizendo, poxa, mas o filho pródigo já foi falado aqui. É verdade, já foi mesmo. Alguém lembra quando e quem falou sobre o filho pródigo? Não? Foi dia 25 de setembro de 2025, ou seja, dia 25 de setembro do ano passado, mais fácil de entender, né? Quem falou foi nosso amigo irmão Vavá, que nos trouxe essa informação. Mas fique tranquilo que eu não vou repetir o que ele falou, não. Porque as escrituras, elas dão tanto exemplo para nós, tanto material para que a gente possa buscar, para estar trazendo nas palestras, que é muita coisa. Quer ver? Antes da gente entrar lá no filho pródigo, quer ver uma coisa? Uma Bíblia original, ela tem 1584 páginas. Alguém já leu um livro de 1584 páginas? Acho que ninguém. E a Bíblia vem do grego, biblos. Biblos significa livros. Então a Bíblia original tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Além disso, ela possui 1.330 capítulos e 35.527 versículos. É muito material para a gente poder estudar e aprender, né? Por isso é que tem essa variedade de religiões, mais de 40 mil no mundo, sabiam? Porque de cada interpretação, cada um interpreta, acaba fundando uma religião, acha seguidores fiéis, e está tudo certo. É assim que Deus quer, que aumente a sua palavra, seguidores, alguém que realmente fale de Deus, ensine o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, cada palestrante procura alguns desses trechos bíblicos para trazer à tona quando vai fazer uma palestra. Porém, tem um detalhe. As Bíblias não são iguais. A Bíblia protestante, ela tem 6 livros a menos que as outras Bíblias. Porque em 1530, Martim Lutero, que era um bispo da Igreja Católica, fez a reforma protestante. Não estava contente onde ele estava, fez a reforma protestante. 1530, olha, faz tempo, né? E aí ele retirou do contexto
7 livros. Tobias, Sabedoria, Judite, Eclesiastes, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Ele retirou do contexto, dizendo que esses livros não foram inspirados por Deus ou pelo Espírito Santo. Agora, uma pergunta para nós aqui. A quem Deus constituiu juiz para dizer o que foi inspirado por Deus ou não? A quem Deus constituiu juiz? Eu não sei responder. Não sei se alguém dos senhores saberá responder. Então, quando eu estudei teologia, eu aprendi assim, a máxima dos teólogos é assim, falando sobre isso. Os profetas, os escritores, os evangelistas, enfim, todos que escreveram ali, esses 73 livros da Bíblia, é assim. Homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram sobre Deus e para o povo de Deus. Fácil de entender, não é? E quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Quando nos reunimos, quando nós ouvimos falar de Deus, esse é o povo de Deus, somos nós, a caminho. A caminho do quê? A caminho da perfeição, do aprendizado, do melhoramento a cada dia. Justamente o que aquele filho pródigo deixou de fazer. Ele era filho de um homem muito rico, possuidor de muitas propriedades. Vamos olhar o reloginho aqui. E então esse filho não estava satisfeito ali. Ali o pai tinha muitos rebanhos de ovelha, tosquiava para tirar a lã, para fazer agasalho para o tempo do frio, se alimentava também daquelas carnes, plantava-se muita cevada, tinha que preparar a terra, cultivar, colher, armazenar. Tinha muita criação de animais, de carga, porque naquele tempo não tinha máquina, não tinha trator, era tudo na mão, no braço. Tinha muita plantação de trigo, preparar a terra, plantar, cultivar, colher, depois moer, vender a farinha. E tinha também os parreirais de uva. E essas uvas eram colhidas, né? E depois eram levadas para o lagar. Vocês sabem o que é lagar? Eram coxos feitos de madeira ou de pedras muito grandes. As uvas eram colhidas, trazidas, lavadas e jogadas ali. Aí vinham os vinhateiros, que eram pessoas que eram contratadas para pisotear aquelas uvas. Com os pés mesmo, lavavam os pés e era pisoteado. Aí como o lagar, esse tanque era inclinado, o suco da uva escorria e ia para os tanques para ser transformado em vinho. Depois desse bagaço era levado para fazer adubo, para servir de adubo. Então era muito serviço mesmo. Aí esse filho chega um dia e fala: pai, eu estou enjoado dessa vida miserável. Eu não quero mais isso para mim, não. Eu ouço sempre o senhor dizer que o senhor é um homem bom e justo. Prove-me então da sua bondade, da sua honestidade, me dá a parte que me pertence, que eu quero viver. Eu tenho uma única vida e eu quero aproveitá-la. O pai tentou persuadi-lo, falou: meu filho, veja bem, tudo isso aqui um dia será seu e do seu irmão. Fizeram 2, né? Aí ele falou: não, mas eu já pensei, eu estou decidido, eu não quero mais essa vida miserável. Aí o pai falou: você não está na vida miserável, é claro que você trabalha todos os dias, mas aqui você tem tudo. Não, eu quero ir embora. Chega para mim, chega. O pai falou: então tudo bem, vou falar com meus guarda-livros e vou ver o que você tem de direito e você vai receber. Passados alguns dias, os guarda-livros fizeram as contas e entregaram na mão do pai, e o pai chamou o filho: meu filho, vem até aqui. Aqui está o que lhe pertence. Quando ele viu o montante que era, ele, nossa, sorriu, ficou feliz. Aí falou: agora sim, agora eu vou viver, agora eu... Nossa. Aí o pai falou: bom, meu filho, então, já que você quer ir mesmo? Quero. Vou te falar, cuidado, porque de onde tira e não põe, ele acaba. Atrás de cada curva da estrada poderá ter uma surpresa para você. Atrás de cada morro poderá ter uma surpresa para você. Mas já que você quer, eu peço que Deus te ajude e eu também te abençoo. Ele, olhando aquele tanto de dinheiro, falou: meu pai, com esse tanto de dinheiro aqui, eu não preciso nem que o Senhor me abençoe, nem que Deus me ajude. Olha só. Tá bom. E quantos de nós que fazemos assim também, ainda hoje? Quantos filhos pródigos nós temos por aí?
né, que esbanja tudo que o pai demorou a vida toda e a mãe para construir. Aí o pai falou, bom, já que você vai, está aqui uma túnica nova, vista, bem alinhada, bonita, uma sandália nova aos pés. E naquele tempo não tinha identidade, não tinha documento. As famílias abastadas, as famílias ricas, mandavam fazer um anel que cobria quase o dedo anelar, que não é uma aliancinha fininha assim, não. Cobria quase todo o dedo aqui. De ouro puro, valia muito dinheiro. Falou, você leve esse anel. Ele tinha uma esfinge, ele tipo de um logotipo das empresas de hoje, né? E onde quer que você vá, saberão de onde você é, a que linhagem você pertence. Ele então juntou tudo aquilo ali e partiu no mundo. Foi para longe, para um outro país. Chegando lá, começou a fazer amizades, muitas amizades. E é fácil, né? Quando você está com muito, começa aí festas, bebidas, sexo, bailes, orgias, e por aí foi. E só gastando, gastando. Passaram-se alguns anos. E aí esse filho chegou um dia, não tinha mais dinheiro. Pô, mas espera aí, o que aconteceu? Pô, não tenho mais. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, mas não pode. Aí quando ele fez assim, ele viu um anelzão de ouro. Falou, opa, espera aí. Para que eu quero esse anel aqui do meu pai? Para que eu vou vender isso aqui e vou viver bem de novo? Procurou um homem rico, pegou o anel, vendeu por um bom dinheiro e continuou mais algum tempo, né? Com essa farra desenfreada, naquela vida louca. Mas finalmente também acabou. Aí ele se viu sem amigos, passando fome, sujo, maltrapilho. A solução que ele encontrou foi procurar um homem da região, muito rico. Ah, eu preciso trabalhar aqui. O homem o mandou para o campo cuidar de porcos. Né? Uma situação, né, bem desafiadora para ele. E a comida que eles davam para os animais, para os porcos, era uma ração muito bem preparada, com frutas, verduras, legumes, e para ele vinha uma gororoba, sabe? Ele então chegou no patrão e falou, patrão, vamos fazer o seguinte, hoje em dia não manda mais comida para mim, não. Eu vou comer a comida dos porcos. O patrão falou, o quê? Comida dos porcos? Essa comida é para os meus animais, para os meus porcos, não é para você. Você vai comer aquela que vem para você. Ele então, caindo na realidade, se arrependeu, chorou. E a única solução que ele encontrou foi voltar para o pai. Aí eu vou voltar para o meu pai, pedir que ele me trate como um escravo, como um servo, como ele quiser. Mas pelo menos lá eu tenho uma cama para dormir, eu tenho comida boa, tenho roupa limpa. E assim esse filho se pôs a caminho. Mas demorou muito para ele chegar, porque ele não tinha dinheiro para pagar transporte, porque ele não tinha avião, não tinha carro, era camelo, era animal, mas ele foi a pé. Depois de muito tempo, esse filho chega na casa do pai, aí um dos empregados viu aquele cara barbudo, sujo, cabeludo, foi lá, quem é você? Chame meu pai, eu sou filho do dono disso daqui, tudo aqui. Aí o cara não acreditou, né? Tinha passado muitos anos. Foi lá, chamou o pai já velhinho, assim, mais ou menos igual eu. Aí quando o pai chega lá, o pai viu que era ele, abraçou esse filho, beijou, encheu de carinho e falou, meu filho, que bom que você voltou. Você estava morto e ressuscitou. Você estava perdido e foi encontrado. Chamou o mestre de cerimônia e falou, vai lá, abata um novilho cevado, traga muito vinho, contrate músicos, vamos fazer uma grande festa, pois esse meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. E aí começaram, está aqui uma túnica nova, uma sandália nova, coloque um anel no dedo de novo, e agora você volta a ser meu filho. E assim começou uma grande festa. À tarde, quando o filho mais velho vem chegando dos trabalhos, ouviu barulho de festa. Ele falou, pô, o que está acontecendo aí? Chamou um dos empregados. Pô, o que está acontecendo? Ah, é teu irmão que voltou e teu pai pediu que fizesse uma grande festa para receber esse filho. Ah, eu não vou entrar lá não. Não, aquele cara lá, Deus, não. Fala para o meu pai vir aqui. Aí o pai foi lá e falou, o que está acontecendo, meu filho? Não, esse cara aí, ó, que gastou dinheiro com prostitutas, com bebida, só porque não presta.
Você manda matar um novilho cevado, contrata músicos, muito vinho. E eu, que trabalho há quantos anos? Você nunca me deu um cabrito e uma barriga de vinho para tomar com meus amigos. Mas para ele que gastou com prostituta, você faz uma festa desse tamanho? O que eu vou fazer lá? Você não gosta de mim. O pai falou, meu filho, o coração de um pai é para todos, não tem distinção. Ele também é meu filho. Estava perdido, foi encontrado, estava morto e hoje está ressuscitado. Entre e vá comemorar conosco. Se alegre também com a vinda do seu irmão novamente ao nosso convívio. Ele relutou, mas acabou indo para a festa também. Aí essa história toda vai entrar agora a questão da caridade desse pai. Esse pai simboliza a figura do nosso Deus. Quando nós nos afastamos dele, quando nós achamos que não precisamos mais dele, que já somos autossuficientes e nos esquecemos do seu amor, dos seus cuidados. Ah, eu já tenho 20 anos, eu já sou dono de mim, né? Tá. Então, esse homem foi muito caridoso, mostrou toda a caridade, mostrou aquilo que o filho havia falado. Você é bom e justo, né? Prove sua bondade. Então ele está provando que ele é caridoso. E por falar em caridade, lá na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, tem uma fala de Paulo, fala assim, de tudo o que eu vi e conheci, restam 3 coisas importantes. A fé, a paciência e o amor. Mas Kardec, ele não desvirtuou essa informação. Ele colocou, de tudo o que resta tem a fé, a paciência e a caridade. Ele trocou o amor pela caridade. Porque ninguém consegue ser caridoso se ele não for, antes de tudo, amoroso. Se você não tem amor, como você vai ser caridoso? Por quê? Então esse pai mostrou realmente que ele era caridoso, e é assim que Deus quer, que cada um de nós que nos afastamos do convívio de Deus, que erramos, mas entendemos que estamos errados, que vamos dar meia volta, voltar a pedir perdão e voltar a ter vida. Porque o Pai estará sempre de braços abertos para nos acolher, para nos amar, para nos reenviar na vida. É assim que Deus espera de cada um, e é assim que aquele pai agiu com esse filho. E toda essa trama aí, no final termina com um cântico. Tá? O cantor é assim meia boca, mas vamos lá. Então aí esse filho então falou para o pai, eu vou cantar um cântico para você de agradecimento. O pai falou, pode cantar. Aí ele cantou assim, muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também, no fim meu mundo era irreal. Confiei no seu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Confiei no seu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão, morreu no abraço o mal que eu fiz. Festa, roupas, novo anel, sandália aos pés, voltei, a vida sou feliz. Confiei no seu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou esse pranto em minhas mãos. Bonito, né? Agora, para terminar, vamos lembrar aqui que uma cidade antiga, há muitos anos atrás, no tempo de Jesus, apareceu um sábio lá na cidade.
E todos iam se consultar com esse sábio. E também apareceu lá um jovem rico para se consultar com o sábio. Mas o sábio, como o nome era sábio, viu que era um cara rico. Falou, o que um cara desse aí quer aqui comigo, né? Aí o sábio falou, em que eu posso te ajudar, meu filho? Ele falou, sábio, é o seguinte, eu sou um homem rico, sou filho de uma família muito rica, não me falta nada. Mas eu não tenho sido fiel com os meus pais, não tenho tratado bem minha mãe, eu não tenho sido caridoso, eu não tenho sido religioso. Eu sinto que eu preciso melhorar mais e mais. Então eu vim aqui perguntar para o senhor, como eu devo fazer isso? O sábio olhou, pensou um pouco e falou, bem, já que você quer fazer isso, você quer se aproximar mais de Deus, quer ser mais caridoso, comece a fazer isso um dia antes de você morrer. Ah, como, sábio? Eu sou novo ainda, eu tenho a vida toda pela frente. Aí o sábio falou, então comece agora. Entendeu? Essa é a história. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Valeu, até a próxima, em nome de Jesus.